Uma geração mimada. Eu gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz no livro de Juízes. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiências anteriores de combate. Muito sério isso aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de pano de fundo antes disso aqui, para você entender. Josué, ou melhor, Moisés. Moisés tirou o povo do Egito. 400 anos de escravidão. Atravessou o mar. 40 anos de deserto. 40 anos o povo vendo maná caindo do céu, coluna de fogo esquentando à noite, nuvem fazendo sombra durante o dia, água saindo da rocha. Mesmo alguns ainda não crendo, mas vinha uma geração vendo e desfrutando do que Deus realizava. Moisés subia para o monte, conversava com Deus e Deus mandava a palavra e o povo era enriquecido pela palavra que Deus mandava para Moisés, sejam as leis eclesiásticas, sejam as leis de sociedades, regras comuns. E o povo ali, 40 anos no deserto, sofrendo, mas sendo alimentado por Deus. Moisés não entrou na terra prometida, quem continuou? Josué. Josué e Caleb deu sequência. E o povo continuou vendo com Josué na liderança, o povo continuou vendo Deus fazendo e acontecendo milagres. A muralha de Jericó caindo, vindo ao chão, o sol parando. Em uma das batalhas, Deus falou para Josué: Josué, detenha o sol, fala para o sol parar. E o sol ficou paradinho no mesmo lugar, enquanto Josué e Caleb e o seu exército não matou o último homem ao fio da espada. E o povo continuou vendo esses milagres, esses sinais. E aí a gente chega em Juízes, que é o que a gente acabou de ler e meditar. Quando Josué e esses últimos descendentes, esses últimos camaradas e mulheres que viram lá os prodígios e milagres de Deus no processo para chegar na Terra Prometida, quando essa descendência foi para o céu, quando essa descendência morreu, a Bíblia fala que surgiu uma nova geração que nunca tinha guerreado, uma nova geração que nunca pegou numa espada, uma nova geração que já estava na Terra Prometida. Tudo que foi conquistado pelos antepassados, essa geração já nasceu no bem bom. Resumindo, essa geração era uma geração mimada. Pois bem, com esse pano de fundo eu gostaria de direcionar uma palavra bem específica para você. Eu não quero me delongar, mas é uma palavra que o Senhor trouxe para mim primeiro. Ei, se você entender errado tudo que eu falar aqui, eu já te sugiro nem continuar ouvindo o áudio. Eu já te sugiro não continuar assistindo esse vídeo. Eu não quero ter a prepotência de dizer que o Brasil passa por essa situação por causa, especificamente e só por causa de um povo mimado. Este vírus, essa situação de pandemia está no controle de Deus. Deus está no controle dessa situação. Só que muitas vezes Deus permite a história se prolongar. Deus permite isso estar acontecendo e está prolongando demais, porque ainda a gente não aprendeu e não entendeu que a gente é uma geração mimada. Eu não quero ficar me apegando aqui, ser oportunista e ficar falando de pandemia, não. Não, deixa eu ir em exemplos mais básicos. Ei, você que é pai e mãe que me escuta, você que mima seu filho demais, você que lá no passado, você lutou, você conquistou, você fez seu concurso, você montou sua empresa, você entrou naquela empresa, ficou anos e hoje você é um gerente. Aí você comprou casa, aí você comprou carro, comprou sítio. Aí hoje você tem 3, 4 filhos e seus filhos são uns mimados. Por quê? Porque você deu tudo para eles. Aí todos eles hoje estão com faculdade paga. Quando eles se casaram, você ajudou a pagar o casamento de todos eles. Você deu o primeiro carro, você pagou a faculdade, você deu o primeiro apartamento ou ajudou na entrada do primeiro apartamento. Ei, o que o seu filho fez? Ah não, meu filho fez a faculdade, mas pudera. Era o mínimo que ele podia fazer. Por favor, me entenda. Você aí que mora na casa dos seus pais até hoje, 30 e todos anos nas costas, 40 e todos anos nas costas, na casa do seu pai ainda. Geração mimada.
Você põe o filho no mundo, aí você que me escuta, que põe um filho ou uma filha no mundo, e a sua avó que cria, e você fica todo fim de semana no boteco tomando cerveja, jogando bola com os amigos, sai de um emprego, entra no outro, entra num e sai do outro, essa vida inconstante. Ei, acorda! Acorda, sua avó já te criou, ela não tem obrigação de criar seu filho ou sua filha, não. Você não para em nenhum emprego. Nenhum emprego. É qualquer dificuldadezinha. O chefe é mais ou menos, eu não fico naquele emprego. Ah, eu pego 2 ônibus, não fico naquele emprego. Ah, é ruim demais o salário, eu não fico naquele emprego. Ah, eu briguei com o meu colega de trabalho, eu não fico naquele emprego. Ei! Chegou a hora de acordar. Eu sou de uma época em que as pessoas entravam na empresa e ficavam anos persistindo. Por quê? Porque já tinha a responsabilidade dos filhos, da casa, já tinha saído da casa do pai. Aí o que ele pensava? O que essa pessoa pensava? Não, eu não posso voltar para a casa do meu pai. Então a pessoa perseverava no emprego. Hoje essas pessoas são gerentes, são subgerentes, são coordenadores em grandes empresas. Por quê? Porque perseveraram, porque sabiam que tinha uma responsabilidade maior. Antes tinha um respeito muito grande por pessoas mais velhas. Hoje em dia o que você vê é o total desrespeito, descaso a idosos, a pessoas mais velhas, seja na fila do banco, seja na fila da lotérica, seja dentro do ônibus. Ninguém respeita mais os meninos novos que fica xingando professora. Vai no posto de saúde e xinga a enfermeira. Uma geração mimada de um comportamento terrível. Na sociedade, principalmente sociedade de periferia, não se tem respeito e admiração pelo exército brasileiro ou pela polícia. É um bando de menino que não sabe nada da vida e fica falando que policial é bosta, que policial é aquilo. Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? O respeito pelos mais velhos, o respeito pela autoridade. Eu sou de uma época em que se tinha respeito por polícia, sim. Eu não estou dizendo que não tem policial corrupto, não, mas tinha-se o respeito. Hoje em dia ninguém respeita. Favelado dentro da favela defende mais traficante do que polícia. Essa é uma realidade, é uma triste realidade. Uma triste realidade. Como eu disse, meninos que vão para a escola para poder bater em professora. Não se tem mais respeito. Um pastor mais velho já está há anos na comunidade, com a igrejinha dele. Na hora que vai admoestar um jovem, o jovem vira para ele e fala: o que você sabe, velho? Você não sabe de nada não, seu velho. Uma geração mimada, uma geração que precisa de passar por uma profunda transformação no caráter. Esses aqui foram só alguns exemplos do fruto de uma geração mimada. Mais uma vez eu quero repetir, eu não estou aqui para te julgar e para te condenar, porque eu também tenho os meus dilemas que me denuncia como um pertencedor de uma geração mimada. Mas como a gente acabou de ler aqui no livro de Juízes, esse povo não tinha experiência com guerra. Só o povo de Josué, o povo que conquistou a terra. Esse povo não ganhou a terra que mana leite e mel, por favor entenda. Esse povo conquistou. Esse povo não herdou a terra que mana leite e mel. Esse povo teve que matar gigante. Esse povo teve que guerrear. Esse povo teve que conquistar cada metro quadrado. Por isso esse povo era forte. Por isso esse povo era forjado. Por isso que qualquer coisinha não abalava. Ah, eu tô triste porque eu briguei com meu pai. Ah, eu tô triste porque... Ah, veja bem, eu briguei com a minha namorada. Ah, eu tô triste porque... Não era qualquer coisinha que abalava. Esse povo estava acostumado a passar faca no pescoço de gigante. Mas quando a Bíblia fala pra gente aqui, quando esse povo se foi, surgiu uma geração que não tinha experiência nenhuma com guerra, que não tinha experiência, não tinha visto os milagres e os sinais. Por isso esse povo precisava aprender. Ei, deixa eu te dizer, ainda há tempo. Eu não sei o que você está passando ou o que você fez, mas há tempo ainda de você ser forjado. Não por mim, não por essas palavras ditas aqui, mas por Deus. Deixa Jesus entrar na sua vida e forjar seu caráter. Deixa Jesus entrar na sua vida e forjar o seu caráter. Deixa eu fechar aqui dizendo mais algumas coisas. Primeira coisa, você não vai ganhar nada de mão beijada. O povo tinha uma promessa de uma terra prometida. Como eu disse, o povo saiu do Egito, começou ali com Moisés, depois para Josué e Caleb, para depois eles conquistarem a terra prometida. Veja bem, eles não ganharam a terra prometida, precisou de um processo todo, muito árduo. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. Eles precisaram ainda no final ter que guerrear e lutar para conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa, nada na sua vida vai ser ganhado.
Para com essa teologia que você aprendeu no Cine Qual Igreja aí, que Deus vai te dar. Deus não vai te dar nada. Deus vai colocar as oportunidades para você guerrear, para você forjar o seu caráter antes. Ei, Deus quer forjar o seu caráter antes. Deus não vai te dar um emprego, Deus não vai te dar um carro, um apartamento, um casamento, uma namorada. Deus não vai te dar isso com o caráter do jeito que está aí hoje. Não vai. Deus vai forjar o seu caráter antes. Então entenda uma coisa, Deus não dá nada. Deus é um Deus de misericórdia, Ele é dono das coisas, de todas as coisas, Ele é gracioso, mas Ele não vai te dar nada de mão beijada. Ele vai colocar as oportunidades diante de você para que você guerreie, para que você batalhe por aquilo que Ele tem para você. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Vocês lembram dessa passagem? O jovem rico chegou para Jesus e falou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Glória a Deus, a gente herda a vida eterna mesmo, por graça. Não é por esforço, é pela fé em Cristo Jesus. É graça. Mas entenda o que eu quero dizer aqui. O jovem rico chegou e falou assim: o que faço eu para herdar? Ele já era jovem e rico num contexto que era muito estranho um jovem ser rico. Então provavelmente ele já tinha herdado a riqueza dele. Então, já que eu herdei minha riqueza, eu vou herdar a vida eterna. Já era um jovem com a mentalidade de herdar. Então Jesus mostrou para ele que não era tão simples assim. E ele se entristece e vira as costas para Jesus. Ei, para com essa filosofia, essa teologia de que tem que herdar as coisas, que Deus tem que te dar tudo. Ah, o meu Deus é o dono de todas as coisas, Ele vai me dar. Não, Ele não vai te dar. Ele vai te colocar em oportunidades para você conquistar e ir atrás do seu. Beleza? Entenda isso. Entenda isso. E pare de ser uma geração mimada. Pare de pertencer a uma geração mimada. Comece a produzir algo. Comece a movimentar as coisas na sua vida. Eu quero repetir e frisar mais uma vez. Eu não quero julgar ninguém. Com os exemplos que eu dei aqui anteriormente, que são só alguns exemplos, eu não quero julgar ninguém, nem condenar ninguém. Mas são alguns exemplos que foram dados, que são reflexo de uma geração mimada. Olha para o seu avô. Eu nem vou pedir para olhar para o seu pai, não olha para o seu avô. Um homem que conquistou tudo na vida. Tinha um emprego simples. Ele batalhou, ele correu atrás, trabalhava de dia, de noite, e a avó cuidando dos filhos em casa. Aí o homem chegava todo dia com dinheiro na mão que dava certinho para comprar comida para os filhos. Aí hoje, já tem uma casa construída num lote gigante, e o que acontece? Essa casa está dividida por um tanto de filho. Por isso que eu disse, não olhe para o seu pai, para a geração do seu pai, olhe para a geração do seu avô. Aí aquele lote, aquela casa, aquele pedaço de terra conquistado pelo vô, aí os filhos, alguns já moram ali, já dividiu a casa do pai, aí agora vem os netos e também quer morar. Ao invés do povo criar uma cultura, tipo, poxa, eu não posso ficar na casa dos meus pais, eu tenho que sair e conquistar o meu. Não. E isso vai criando uma geração mimada. Muito por culpa dos pais também. Muito por culpa dos pais. Ah, meu filho, constrói aqui no fundo da minha casa, fica aqui pertinho. Essa mania de mãe querendo os filhos tudo debaixo da asa da galinha, cria uma geração mimada. Ah, meu filho, eu vou te colocar lá na minha empresa, você trabalha lá e aí você não precisa de... Não, deixa seu filho ir pro mercado, deixa seu filho sofrer. Deixa seu filho fazer a faculdade dele, deixa ele seguir o caminho dele. Ei, para de ficar querendo preservar demais, para de ficar querendo mimar demais. Deixa seu filho seguir o caminho dele. Pare de ficar contribuindo para essa geração mimada. Porque aí, voltando na situação do nosso país, quando vem uma crise política, quando vem uma crise trazida por um vírus mortal e que a realidade está aí, assolando a nossa nação e o mundo, a gente fica assim, ó. A gente fica ali, a gente não sabe o que faz, a gente não está forjado, a gente não sabe pegar uma espada, a gente não sabe guerrear. E a gente sabe muito bem que a guerra de hoje é diferente da guerra desses tempos bíblicos. A gente não precisa de literalmente pegar uma espada, mas a gente tem uma espada afiada de 2 gumes nas mãos, que é a palavra do Senhor. A gente tem uma arma poderosa que é a oração, que chega em qualquer lugar. A gente pode jejuar, a gente pode ser luz, sabe? Você pode ser luz. Você pode colocar nos seus status de WhatsApp mensagens positivas. Você pode usar suas redes sociais para evangelizar, para falar do amor do Senhor, para encorajar. Então deixa eu finalizar dizendo isso. Seja forte. Não pertença a essa geração mimada. A palavra de Deus, ela é forte e ela é eficaz. Deixe ela cravar no seu coração e transformar a sua vida. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Deus no livro de Juízes. Se você voltar a prestar atenção nos capítulos 2 e 3, você vai perceber que o povo de Deus se voltou aos deuses Balaíns. Uma geração mimada, ela é assim.
Uma geração mimada que nunca experimentou o que os seus antepassados experimentaram. Uma geração mimada que não tinha o hábito do relacionamento com Deus, porque os seus olhos não contemplaram os milagres que os antepassados deles experimentaram. E essa geração mimada, por não ter tido essas experiências, por não ter um relacionamento genuíno com Deus, ela se perde, ela é fraca. Em momentos difíceis, elas não sabem a quem recorrer, elas não têm uma experiência. Elas estão acostumadas com bem bom, elas estão acostumadas com tempos de bonança. Mas quando a coisa aperta, quando o calo aperta, elas não sabem a quem recorrer. Elas não têm experiências reais e genuínas com o bom pastor, com Deus. E por não ter um relacionamento com Deus, essa geração se torna como uma onda do mar, que é levada de lá para cá e daqui para lá, sem direção, sem um norteio. Uma igreja mimada. Preste atenção nas igrejas hoje. Sejamos sinceros. A igreja brasileira ainda não experimentou, nunca experimentou uma genuína perseguição, uma situação real de dificuldade. Por isso nós nos acomodamos. Por isso nós nos tornamos uma igreja também mimada. Se não tenho o equipamento de som adequado, eu não ministro louvor. Se eu não tenho um microfone top e um palanque legal, eu não ministro a palavra. Se eu não sou recebido por uma equipe e já tenho um hotel pago para mim e com a minha esposa, eu não ministro a palavra. Eu não vou ser o preletor dessa conferência. Observe os ministros e os homens de Deus e mulheres de Deus da antiga. Observem como eles eram. Faça chuva, faça sol. Domingo, 3 da tarde, vamos panfletar, vamos evangelizar. Não tinha tempo ruim. Uma geração forte, uma geração que era preparada, uma geração forjada, uma geração em que, enquanto estava evangelizando na rua, as pessoas no boteco zombavam. As pessoas no boteco olhavam e falavam assim: os crentes lá. Mas hoje, os do boteco são os crentes. Todo mundo é de Jesus hoje. Uma geração mimada. Onde nós vamos parar, igreja? Ei, igreja mimada, onde nós vamos parar? Por favor, não fique triste e chateado com essa mensagem, mas deixe ela penetrar no seu coração. Deixe essa palavra fazer morada no seu coração e transformar a sua vida e seu caráter, assim como ela está transformando a minha. E vamos ser uma geração forte. Vamos criar uma geração forte para a honra e glória do Senhor. Amém.